Bom, a proposta de hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o resgate das ideias originais na doutrina secreta. A gente sabe que, historicamente, as coisas vão se perdendo, e a gente vai se afastando daquilo que é a origem. O filho, quando cresce, acaba se afastando dos pais, num ciclo normal da sua evolução. A mesma coisa acontece com as instituições. Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer resgates dessas ideias. Para quê? Para que a gente retome na mente o objetivo do porquê estamos aqui, em especial na Sociedade Teosófica. Então, eu trouxe alguns recolhimentos de ensinamentos que estão dentro da doutrina, onde Blavatsky fala do porquê a doutrina secreta foi escrita e quais são os seus principais objetivos, para que ela serve, para que esse estudo serve, que metodologias nós temos que usar para se fazer o estudo dentro da doutrina secreta. Então, um pouquinho disso que eu vou conversar com vocês hoje. Onde tudo isso começa? A gente sabe que há 144 anos foi o tempo da fundação da Sociedade Teosófica. E, mais precisamente, há 131 anos, que vai completar esse ano, a publicação da doutrina secreta. Obra que trouxe à luz para o Ocidente o grande sistema teosófico, que há muito tempo estava guardado. E esses ensinamentos vieram revelar ao Ocidente o que há muito tempo o Oriente guardava. Então, a primeira e fundamental ideia da doutrina secreta é a unidade de toda a existência. Segundo Blavatsky, essa é a ideia que tem que estar sempre presente na mente do estudante de teosofia. E estar presente não significa só cerebralmente estar presente, mas que nós podemos ver a unidade em todas as coisas. Então, eu acho que esse é o grande desafio do estudante de teosofia, buscar a compreensão e o entendimento dessa grande ideia. Segundo Blavatsky, a melhor forma de ensinar o homem é ensinar sobre a unidade. E isso se nós pararmos só nessa frase e ficarmos conversando com ela, ela já é profunda demais. Então, o melhor método, a melhor pedagogia para se ensinar um ser humano na sua saga evolutiva é através da ideia da unidade. Voltar ao princípio, Blavatsky fala, nos vermos como unidade. Aquilo que nós podemos ver como unidade no outro, ou refletida em mim, no outro e vice-versa. Essa ideia nós encontramos na instância 1 e 2 de Cosmogênese, onde podemos refletir sobre o conceito de espaço uno ou espaço abstrato absoluto, que essa é a grande ideia reveladora nas instâncias, essa ideia do absoluto, essa ideia de que nós chamamos de Deus, onde Blavatsky desconstrói a ideia do Deus antropomórfico e traz a ideia do espaço uno, do espaço abstrato absoluto, como essa grande ideação da unidade. E ela descreve, nessas instâncias, que o espaço é aquilo que sempre é. O eterno Anupadaka, o sem pais, o agênito, é aquilo que sempre foi, o germe na raiz, aquilo que sem cessar vai e vem, o grande alento, esotericamente, o grande movimento na manifestação. Esses três são um, e este é o espaço abstrato absoluto. Por que ela fala que esses três são um? Ela revela nessas instâncias os três aspectos do espaço, ou do grande absoluto. O espaço abstrato absoluto, o movimento abstrato absoluto e uma outra ideia, que é uma ideia muito interessante, que depois ela vai dar origem ao espaço e tempo, que é a ideia da duração. A duração correlacionada ao que é eterno, e o tempo ao que é periódico. E ela explica isso nos comentários e aprofunda esses conceitos dentro dessas duas instâncias.
Então, a unidade de toda a existência há uma realidade absoluta, anterior a tudo o que é manifestado. Essa é a ideia da unidade de toda a existência. Essa causa infinita e eterna é a raiz sem raiz de tudo o que foi, é e será. Essa é a grande ideia de Parabrahman, a grande ideia do absoluto, a grande ideia do espaço infinito, que tudo contém e nele tudo está contido. Este pensamento impregna a matéria, que é coeterna com a realidade única. Então aqui vem a ideia de que tudo é matéria, tudo é mente. E tudo o que vive e respira é produto das emanações do uno imutável, o grande Parabrahman, que se reflete em Mula Prakriti, ou seja, o veículo dessa grande ideia, a raiz una eterna. Essa compreensão, né, se dá quando a gente percebe a unidade de todas as coisas, que o primeiro logos, né, que está nessa representação do que seria a ideia de Parabrahman, irradia-se através de Mula Prakriti, que é a raiz una e eterna e que vai dar origem a tudo o que nós conhecemos. No momento que esquecemos essa ideia da unidade de toda a existência, sobrevém a separação. E aí Blavatsky diz que o estudo perde o valor. Então, ter presente a ideia da unidade de toda a existência é aquilo que a gente brinca no senso comum, nos ensinamentos que são mais antigos, a prova dos 9. Lembra que a gente aprendia na matemática, fazer a prova dos 9? Essa é a prova dos 9 na origem do universo. Passar por essa ideia da existência de todas as coisas. Precisamos, então, manter sempre no fundo da nossa mente a ideia da unidade de toda a existência. Assim, eu sugiro uma viagem mágica pelas instâncias de Dzian, principalmente a instância 1 e a instância 2, que são instâncias muito poéticas, muito profundas, e que falam de um tempo que ainda não existia uma consciência manifestada, que fala de um tempo em pralaya, de um tempo de sonhos sem sonhos, onde tudo é recolhido, né, e novamente tudo é irradiado. E aí nessas instâncias fala que há uma realidade absoluta, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna é a raiz sem raiz de tudo quanto foi, é e será. Mas o vasto sistema teosófico não para por aqui. Aí nós vamos entrar na segunda ideia, básica do sistema teosófico, que abre um clarão na mente ocidental, quando afirma que não existe matéria morta, que tudo é movimento e que o mais ínfimo átomo está vivo. Vocês imaginam, em 1875, Blavatsky falando sobre um tema desses, né? Então, ele é revolucionário e até hoje, para nós, ainda é difícil de compreensão. O ocultismo afirma que nunca a matéria se acha mais ativa do que quando parece morta. Na realidade, suas partículas estão animadas por um movimento vibratório incessante, eterno e tão rápido que para o olho físico o objeto parece desprovido de movimento. Então aqui nós temos que voltar para essa ideia de quando a matéria parece morta, né, ela está com as suas partículas animadas num movimento vibratório incessante, eterno e muito rápido. Que ele vai explicar que essa rapidez, né, ela provoca uma distância dessas partículas entre si. E ao vibrar de forma rápida, né, e o distanciamento dessas partículas no seu movimento vibratório, ele é tão grande que, vista de um outro plano da existência e percepção, não é percebido, né? E então parece que a matéria não tem movimento, né? E isso hoje os cientistas estão trabalhando com essa ideia, né? E isso Blavatsky já trouxe, né, em 1875.
Essa ideia nos faz entender muitas coisas, inclusive nos ajudar a perceber a passagem dos ciclos da vida, principalmente o ciclo da morte, né? Que parece que olhamos para um corpo que está inerte, mas que está em rápida vibração, né, de desconstrução da matéria em determinada forma para um outro tipo de matéria. Fato que foi comprovado na ciência anos depois. Essa ideia foi aplicada como fato científico na teoria da relatividade de Einstein, onde ele afirmou que as coisas infinitamente pequenas, assim como as coisas infinitamente grandes, tudo é movimento. E não encontramos nada em repouso. Então, ele trabalha com a ideia de que não existe matéria morta, que está tudo em constante movimento e que não existe nada em repouso. Ou seja, não existe o que nós chamamos de matéria inorgânica. Einstein afirma que o movimento deve ser visto como condição natural e também real da matéria, algo que não precisa ser explicado. Né? Porque surge da própria substância do universo. Isso aqui são palavras de Einstein. Né? Então, aqui nós temos um trabalho de compreensão do que o ocultismo, ou a grande ciência, a maga ciência oculta, afirma, e o que a ciência científica comprovou. E esse é o que a gente espera que daqui a alguns anos a gente consiga ter esse diálogo mais aproximado, né? Que mais Einsteins, né, consigam dialogar e mais teósofos consigam dialogar com a ciência no nível que Blavatsky dialogou. Na instância 1 e 2, essa ideia fica clara quando compreendemos o absoluto como um movimento abstrato absoluto. Ou seja, o movimento é um dos aspectos do espaço abstrato absoluto envolto na duração, seu terceiro aspecto. Ou seja, o eterno movimento, duração como essa ideia de eternidade, né? E esse movimento que não cessa nem em pralaya. Quando há um Mahapralaya, onde todo o universo é recolhido num único ponto, ou seja, retorna ao único ponto laya, esse movimento continua, né, sem cessar. E continua em 7 grandes vibrações, em 7 grandes eras. E no final da 7ª vibração, do 7º ciclo, retorna novamente a um ciclo manvantárico. Então, quando Einstein fala que esse movimento não precisa de explicação, porque nós estamos falando de uma grande unidade. O espaço é o uno invisível, ou a desconhecida e incognoscível deidade. Isso nos ajuda a abstrair essa ideia, né, de absoluto, essa ideia que nós tentamos descobrir através das religiões e que inquieta o homem, que é essa ideia de Deus ou de uma grande deidade. E a ideia, o conceito de espaço nos ajuda a ampliar isso. Assim, a ideia da unidade de toda a existência nos unifica como grande fraternidade universal. Isso aqui é muito profundo, né? Se eu trabalho com a ideia da unidade, né, de toda a existência, eu consigo aproximar o máximo possível da abstração da ideia da grande fraternidade universal, que é o principal objetivo da sociedade teosófica. E para refletir, o espaço abstrato absoluto coexistente com a duração sem fim, né, com a matéria primordial e com o movimento perpétuo absoluto, que é o alento do elemento uno. Aqui tem uma junção dos 3 aspectos, a ideia do espaço, a ideia da duração, né, como matéria primordial, como essa grande substância primordial, e com o movimento perpétuo absoluto, com esse grande alento, né, que vai trazer na manifestação, através, né, do grande Fohat, esse elemento uno que vai se diferenciando nos distintos elementos até chegar aos elementos que nós conhecemos.
eis a unidade de todas as coisas. E aqui vai fazendo sentido, porque a gente vai linkando uma ideia com a outra. E vai vendo que nós não somos desconectados desses grandes conceitos. E aí tem uma ideia muito tocante, que é a psicologia oculta do Oriente, que eles trabalham essa ideia. A ideia de que as coisas podem cessar de existir, né, sem cessar de ser. Essa é a ideia fundamental da psicologia oculta no Oriente. Né? Então, as coisas podem cessar de existir, sem cessar de ser. Aqui, nós juntamos a ideia da unidade de toda a existência, né, e a segunda ideia de que não há matéria morta. Mas o véu continua a desvelar ideias. E a terceira ideia desse mistérico sistema teosófico abre um outro aspecto de compreensão, que o homem, que é a terceira ideia, é o microcosmos. Assim, todas as hierarquias dos céus existem nele. Essa é uma outra ideia magnífica. Então, nós trabalhamos com a ideia da unidade de toda a existência, a ideia da matéria, que não existe matéria morta, e agora nós vamos trabalhar com a terceira ideia de que o homem é esse microcosmos, né? E que nele existe a hierarquia de todos os céus. Voltamos à ideia da unidade, a ideia única da existência, de que o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. Assim como a nossa evolução é de dentro para fora. Né? Que a mente divina é e deve ser, antes que ocorra a diferenciação. Ela é. Né? O que vai se diferenciar, né, vai ser através da mente cósmica. Agora, a grande mente divina, a grande mente universal, não há diferenciação. Ela se chama ideação divina, eterna em potencialidade e periódica em potência. Quando se converte em Mahat, ou Anima Mundi, ou Alma Universal, que é uma outra coisa muito mágica e interessante quando a gente se debruça a estudar a doutrina secreta. A gente começa a trabalhar com os conceitos e vê que eles têm nomes genéricos que estão um correlacionado ao outro. E a gente vai entendendo que falar de Mahat, de Anima Mundi, de Alma Universal, eu estou falando do mesmo sentido. E essas ideias são importantes que a gente vá transitando com elas para que nós possamos compreender que existe uma unidade, que essa unidade é pautada por essa grande mente universal, que vai se diferenciar através da mente cósmica durante o processo de manifestação. Então, o que eu acabei de falar, a mente universal corresponde a um outro conceito que aparece na doutrina secreta, que é fundamental de compreensão, que é a ideia desses grandes seres chamados Arhi. Esses Arhis são veículos para a manifestação da mente universal, que vão ser depois os 7 grandes raios, os 7 grandes dragões da sabedoria, né? Os 7 grandes seres que vão ajudar no processo de diferenciação através dos 7 planos da matéria. Essa mente universal vai refletir eles e emanar neles. Então, eles vão ser o veículo dessa grande mente. Na instância 1 e na instância 2, eles ainda não existem. Não existe ainda uma consciência, não existe um veículo para trazê-los à manifestação. Eles só vão aparecer no terceiro logos, quando o terceiro logos manifesta-se, é onde vai iniciar o processo de manifestação. E a mente cósmica, sim, é a que emana dos Arhis, apenas na terceira etapa, já cosmos manifestado. Guardar essa ideia, ela nos ajuda a compreender os vários ciclos de diferenciação, até chegar aos grandes instrutores que vão trabalhar com a humanidade. Eles são a hierarquia desses grandes seres chamados Arhis, até chegar aos instrutores reis que foram instruir a humanidade como um todo. E isso está numa compreensão muito profunda dentro da instância 7, quando Blavatsky aprofunda e revela essas distintas hierarquias. Então,
A mente cósmica, ou Mahati, ou ideação divina, em atividade, né? Operação ativa, aqui já lê-se manifestação, é somente a manifestação periódica, em tempo e em ato, da eterna mente universal em potência. Então, a mente cósmica, né? Em analogia a esse grande veículo da mente universal. E interessante que gravem essas palavras, da mente divina ativa em operação ativa, né? Isso nos ajuda a entender que primeiro Logos, né, não desce, ele se irradia através do segundo e do terceiro Logos. Por isso que se diz nas grandes teogonias que o filho carrega a ideia do pai e da mãe, né? Ele é a representação do pai e da mãe, em potência, né? Então, as hierarquias, e aqui podemos novamente aplicar o método de analogia e correspondência, que são os métodos fundamentais orientados pelos mestres e por Blavatsky para o estudo da sabedoria arcana. Sendo todo o cosmos dirigido, controlado e animado por uma série de hierarquias de seres sencientes, arhis, janshorhas ou anjos, tendo cada um uma missão a cumprir. Aqui nós vamos, a doutrina nos mostra exatamente esse processo. Quando inicia o processo de Fohat descendo, estruturando os 7 prakritis, né, trabalhando com o elemento uno primordial, né, diferenciando-se nesses primeiros níveis, bem subjetivos ainda da matéria, nos seus elementos mais primordiais, até chegar nos elementos que nós conhecemos, no nosso âmbito de raça, há sempre grandes hierarquias trabalhando, né? Há hierarquias de seres arrupas, sem veículos, né? E depois de seres rupas quando for necessário. Então, cada um deles eles tem uma missão a cumprir, de acordo à grande lei universal. Então, eles não criam nada, eles apenas são grandes guardiões, como nós conversamos ontem, né, dessa grande ideação divina. Então, eles cumprem o seu papel. Então, uma missão a cumprir, serem agentes das leis kármicas, da lei kármica e da lei cósmica. Eles vão ser agentes, né, executores dessas leis, cumpridores dessas leis e guardiões dessas leis. Também o homem é gerado a partir desse modelo de evolução, que é o que eu coloquei, essas grandes hierarquias vêm descendo, fazendo a diferenciação nos planos mais sutis, até chegar ao plano onde o homem vai precisar de instrutores, né, encarnados para continuar o seu processo evolutivo. Então, na instância 7, em cosmogênese, essas hierarquias são descritas. Assim, cada uma desses agentes, a rupa ou rupa, surgem e trabalham em harmonia do cosmos ao homem. Essa instância ajuda a entender a organização dessas hierarquias, até chegar aos grandes instrutores reis que orientam a nossa atual humanidade. Sendo assim, a ideia do homem como microcosmo é considerado o coração do sistema teosófico. Isso aqui é muito bonito. E assim como, e vocês vão me ouvir falar sempre isso, porque a doutrina secreta ela me emociona, é algo que toca profundamente a minha alma, no sentido de revelar a nossa origem. É o único texto ao qual, nesses meus 55 anos, eu encontrei respostas para várias perguntas. E respostas que a minha alma reconhece como respostas verdadeiras. Mesmo que eu as ainda não compreenda na sua plenitude. Por quê? Porque preciso continuar a minha saga evolutiva. Mas elas tocam a alma, e a alma se instiga a buscar o aprofundamento dessas ideias. Então, essa ideia de que a terceira ideia fundamental é o coração do sistema teosófico é um fato, que o homem é esse microcosmo, e que dentro dele existem todas as hierarquias. Por quê? Porque nós, como raça, somos
um substrato, tá? Ou melhor subproduto de tudo que podemos construir ao longo de todas essas eras. Então, nossa linhagem divina e hierárquica de homens superiores dessa humanidade e de outras, né, se uniram a grandes fraternidades de seres divinos para ensinar e proteger o conhecimento arcano. Essa é uma outra ideia fundamental. Transitar pela doutrina secreta, tendo dúvidas sobre a existência dessas hierarquias, é muito difícil. Assim como transitar pela doutrina secreta, tendo dúvidas sobre a unidade de toda a existência, eu creio como impossível transitar pela doutrina secreta. Então, essas ideias têm que estar muito claras, muito pulsantes na nossa mente cerebral, tá? E na nossa alma. Para quê? Para que a gente consiga compreender que nós estamos sós aqui, né? E que não aparecemos do nada, né? E sim, nós somos produtos dessa constante periodicidade ou ciclicidade da grande lei universal quando ela se manifesta. Então, saber da existência de irmãos maiores é um estímulo evolutivo. E isso, né, foi o que mais foi batido e chamado a atenção de Blavatsky, inclusive chamaram ela de caluniadora quando ela falava desses grandes seres, né? E então é importante que a gente saiba, como teosofistas, defender essas ideias e mostrar onde elas existem, né? E fazer links com a história e que de tempos em tempos esses seres aparecem. Que eles não são ficções, não são mitos. E que esses seres, esses irmãos maiores, é o nosso futuro. A raça humana caminha para lá. Essa é a evolução das raças. Esse é o grande plano de cuidado que eles têm conosco. Saber que é possível superar os obstáculos do sofrimento e da ignorância através desse conhecimento arcano e assim voltarmos à liberdade de voar em harmonia na existência é uma dádiva e honra. Então, estudar esse conhecimento, mesmo que eu ainda não tenha uma compreensão mais aprofundada, estudem, sem medo de mergulhar nesse conhecimento, né? Porque ele vai abrir verdades que nós jamais imaginaríamos encontrar em qualquer outro livro. E aí Blavatsky reforça a ideia de elos fortes. Então, precisamos dessa corrente hierárquica de grandes seres divinos e conscientes. Devemos nos unir como elos firmes e fortes para avançar e superar as tormentas do ciclo de necessidades, de evolução da grande humanidade. Principalmente a tormenta que estamos vivendo nesse período. Nós estamos no ciclo de meio de transição, de uma quinta subraça para uma sexta subraça, movimentos de bastante turbulência, de bastante ciclos de obscuridade, e que precisamos estar conscientes e precisamos nos conectar com essas ideias e esses ensinamentos arcanos que protegem a humanidade para que ela passe por esses ciclos, que são necessários para a nossa evolução. Ciclos que vão trazer renovação, ciclos que vão trazer aprofundamento das nossas faculdades mentais, ciclos que vão desenvolver os nossos outros sentidos superiores. Então, juntos somos fortes, separados nos tornamos débeis e impossibilitados de avançar na jornada espiritual. E quando eu falo aqui juntos somos fortes, não é juntos daqueles que eu tenho afinidade meramente, porque daí é fácil estar junto, né? Juntos no sentido de que somos um. Junto no sentido de olhar para dentro do outro e ver a unidade no outro. E não um jogo intelectual de ideias, porque eu penso assim ou o outro pensa assado. Respeitem, né? Cada um pode pensar assim ou assado, mas, em essência, somos um. Em essência, estamos caminhando para o mesmo sentido. Então, é esse elo que não pode ser quebrado nunca.
É esse elo que todas as hierarquias e teogonias falam que nós temos que respeitar no sentido ético e moral o outro, sem julgamentos. Discutir ideias, né, se discute como Platão nos ensinou, através da palavra diálogo. E o que quer dizer a palavra diálogo? É diálogos, duas grandes inteligências conversando. Não é aqui, cerebralmente, que se dialoga, né? Se dialoga com uma faculdade mental superior. E quando a gente dialoga aqui, não há personalidade, há o eu uno. Né? E essa essência é fundamental para que sejamos esses elos fortes. E esse papel, nós como teósofos temos o dever, a obrigação de desenvolvermos. Lembrar que somos seres espirituais em jornada humana. Tá? Nos desconectarmos dessa ideia personalista. Estamos aqui, é um veículo importante e necessário para a nossa evolução, mas é apenas, como eu brinquei ontem, né, a nossa espaçonave. Então, lembrar que estamos em jornada humana e que nossa admirável espaçonave, chamada corpo-cérebro, é apenas o veículo para a viagem aqui nessa dimensão física. E qual é o combustível da nossa espaçonave? Como eu brinquei ontem, não é só comida vegetariana. Né? A comida vegetariana é combustível para o nosso veículo. Né? Mas o nosso veículo não aciona a ascensão da viagem da nossa espaçonave, porque ela é espiritual. Qual é o alimento da nossa espaçonave? Né? É o conhecimento teosófico. É o ensinamento que está guardado através da doutrina secreta. Esse é o alimento que ficou aqui, esse é o combustível. Isso é o que nós brincamos ontem, a criptonita, né, do herói atual. Tá? Então, mas chegará um momento que vamos precisar de outro veículo, em outros planos superiores, para continuar a saga. Muito temos que fazer para cumprir a missão e retornar aos braços do grande e eterno Pai, Mãe. Sejamos humildes e impessoais. Os mestres falam isso o tempo todo dentro das cartas, que eu acho que é o exercício mais desafiador para nós, que é entendermos e vivenciarmos a impessoalidade. Juntos somos fortes, porque assim vamos mais rápido. Somos um, somos a unidade de toda a existência. E como os grandes instrutores deixaram tudo isso? Os grandes instrutores espirituais deixaram tudo isso de forma oral, por muitos períodos, por muitos ciclos, e também de forma escrita, em pequenos fólios, como nós vimos ontem, nesse pequeno livro antigo, que foi guardado por esses grandes seres, depois ressurgiu em outros livros, o livro de Kyuté, que é o livro que deu origem aos ensinamentos que estão escritos dentro da doutrina secreta em cosmogênese e antropogênese, e era essa forma que os mestres tinham de guardar o conhecimento e revelar ele naquele momento histórico e cultural, na necessidade que aquela humanidade precisava para o seu ciclo evolutivo. E como eles ensinavam? Através de axiomas, ou seja, através de pequenas reuniões desses conceitos, ou seja, grandes verdades que sintetizam e resumem as principais ideias e princípios que regem a existência do cosmos e do homem e de toda a sua unidade. Eis um exemplo de axioma, o grande axioma hermético, que resume todas as ideias até agora. E essa seria a quarta, né, ideia a ser resgatada dentro do sistema teosófico. Eis aqui o grande axioma. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, assim é abaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia divina.
Conseguiram entender aqui onde estão as 3 ideias? E onde está a ideia do grande Parabrahman, né? Que não é uma ideia que recebe atributos. Então, aqui eu estou trabalhando a ideia da unidade, né? Que se manifesta, né? E da ideia da unidade que nunca se manifesta, porque ela é. Né? E aqui eu trabalho a ideia da ilusão. Né? Então, nada é interno, nada é externo, dentro da economia divina. E esse axioma se desmembra, né, em vários outros pequenas ideias. E esse axioma é um grande instrumento mental. Porque qual é o exercício que nós temos que fazer quando a gente se depara com o sistema teosófico? O primeiro exercício é o desvaziamento da nossa mente, das ideias preconcebidas que foram colocadas na nossa mente cerebral através do nosso processo de educação. Tanto educação formal, quanto educação familiar, quanto educação religiosa, né, foram nos colocados determinados conceitos. E às vezes tem mentes que se deparam com essas ideias e elas estão tão cheias que não tem espaço para a entrada daquilo que realmente nos forjaria como seres sencientes. Então, esse grande instrumento mental, esse axioma ou princípio, contém a verdade de que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência em seus distintos ciclos de manifestação. Essa é a forma, esse é o método científico oculto de se transitar por essas ideias. Temos, assim, os 7 grandes princípios herméticos do universo. O mentalismo, que vai trabalhar essa grande ideia da mente universal, a correspondência, a relação de todos esses elementos, leis, a grande vibração, a ideia do movimento eterno, né, do movimento cíclico, a polaridade na manifestação, quando a dualidade se dá, o ritmo, né, que é essa sequência cíclica de toda a existência, a causa e efeito, que vai trabalhar com a grande lei kármica, né, e depois, mais embaixo na existência do homem, a diferenciação através do gênero. Aqui só não vamos entrar nesses conceitos, mas quem sei que tem estudiosos aqui desses conceitos, vale a pena aprofundar e fazer como estudo comparado. Nos amplia mais a consciência. E as instâncias 3, 4, 5 e 6 nos ajudam a compreender esses princípios e seus planos em diferenciação, onde o elemento eterno e único, ou veículo de todos os elementos, começa seu processo de manifestação. Então, entender que tudo está ciclicamente se diferenciando, cada um nos seus planos, estruturando esses planos, e que esses elementos vão se diferenciar e dar origem ao que nós temos como manifestação concreta. E aí o resumo das 4 grandes ideias que vão ser desenvolvidas dentro da doutrina secreta, onde nós vamos encontrar essas 4 grandes ideias, nas 3 proposições. As 3 proposições vão aprofundar esses conceitos e depois vão nos direcionar para o estudo das instâncias. E vão trabalhar com ideias ou palavras que nos remete à ideia da unidade, como a ideia da ilimitabilidade, a ideia da ciclicidade na manifestação, na periodicidade da manifestação, e a ideia da evolução, que é a ideia fundamental de todas as almas como a alma suprema universal. Então, dentro do proeme, nós vamos aprofundar essas ideias, que Blavatsky coloca: estudem o proeme, sem pressa, até que vocês consigam compreender essas ideias fundamentais, né, trazê-las firmemente para dentro de si, para depois começar a saga de compreensão dos conceitos em cada instância. E aí eu resgatei algumas falas de Blavatsky nas atas da loja Blavatsky, que é um material muito profundo e que nos ajuda a complementar os comentários que estão dentro da doutrina. Por quê? Porque nos ajudam a destacar os conceitos e aprofundar a explicação desses conceitos. E é o que Blavatsky fala. Primeiro, ela traz essa ideia do remontar-se. Ela traz lá na introdução da doutrina secreta,
que o ser humano precisa constantemente remontar-se, esvaziar sua mente, né? Abrir a sua mente. Isso é o exercício de abstração. E essa abstração, à medida que eu entro nesse processo de abstração da consciência, eu vou ampliando, 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 e num determinado momento eu reduzo tanto, chego a um processo de redução do conceito. Devo parar aqui? Não. Devo reunir isso e ampliar novamente. Esse é o processo constante de ampliação da consciência. Isso é a verdadeira abstração. Tá? Não ficar presos a polaridades, porque isso vai gerar dogmatismo e vai gerar fanatismo. Ou seja, vai gerar separatividade. E nós estamos trabalhando com a ideia da unidade. Então, remontar-se é um grande exercício de vitalização da mente. E ela coloca: posso lhes afirmar, se vocês apenas se dessem ao trabalho de ler as coisas e imediatamente formassem uma concepção em sua cabeça, isso lhes levaria a correspondências e analogias. E vocês as entenderiam, sem que precisassem fazer qualquer uma dessas perguntas. Por quê? Como eu disse, este é um axioma e uma regra dos quais vocês não devem se afastar. Como é em cima, é embaixo. Apenas coloquem isso num outro plano e chega-se à mesma coisa. Então, ela está nos provocando para que façamos esse exercício. E não ficamos numa mente ocidental de que sempre alguém vai nos responder. Um dia alguém vai me explicar. Pode até ser, mas até esse dia chegar, que tal a gente ir caminhando na busca dessa compreensão? Né? E aí ela revela o método de estudo dessas ideias. Esse método de estudo é por analogia e correspondência, de vários axiomas que compõem o vasto sistema teosófico. E aí eu trouxe a ideia, né, de axioma, que vem do grego, que quer dizer axios, digno ou válido, e são verdades universalmente válidas, sinônimos de lei ou princípio. E analogia vem do grego analogia ou proporção, e é uma relação de semelhança, estabelecida entre duas ou mais entidades distintas, e que engloba comparações, metáforas, símiles, analogias, alegorias ou parábolas. Que é um sistema muito interessante de se estudar, e que vários instrutores, ao longo de várias teogonias, usaram essa metodologia. Cristo ensinava por parábolas, né? Vários outros mestres hindus ensinavam por parábolas. Né? A analogia e a correspondência é um método usado por vários métodos científicos. E o outro conceito de proporção, né, foi trabalhado por Pitágoras, em muita profundidade, que é a relação de igualdade entre duas ou mais razões provenientes de medidas extraídas de grandezas. Exemplos: a grandeza do cosmos e a grandeza da ideia homem. E aqui entra a importância de se trabalhar a proporção. E esse método vai nos ajudar a entender como a matéria vibra em estados de rapidez e se transforma. Né? É através dessa metodologia. Então, estudar através disso, né? Os grandes matemáticos podem nos ajudar. Né? Quem é dessa área, que gosta, é isso que nós precisamos compreender. Né? Aquelas aulas que a gente faltou lá na escola, que a gente não prestou atenção, né? Voltar a entender o que é proporção. Como eu posso trazer isso para o conhecimento que eu estou estudando? Como isso pode me ajudar a ampliar a minha consciência? E a correspondência, que é um dos 7 princípios herméticos, e ela nos ajuda a compreender a essência universal presente nas religiões e na ciência. É um princípio metodológico para compreender o espaço. Quando eu coloco as coisas em relação de correspondência, é mais fácil de eu entender.
Então, Blavatsky coloca que agora vocês têm de estudar por si mesmos. A única coisa que posso dar é somente colocar a chave em suas mãos e dizer: esta abre este caminho, e esta aquele caminho, e assim por diante. E onde ela disse isso? Está escrito na doutrina. Mas eu nunca achei a chave lá. Onde está a chave? Né? Esse é o nosso desafio, de buscar as chaves e, por correspondências e analogias, né, encontrá-las. Vocês entendem que enquanto uma pessoa vai compreender bem, a outra compreenderá menos. Não importa, cada um está num ciclo de compreensão. Vocês têm de usar sua faculdade elevada. O intelecto não tem nada a fazer aqui. Isso é outra coisa que nós podemos fazer uma palestra só sobre isso, gente. Estudar doutrina secreta não é estudar intelectualmente. Eu vou me tornar meramente, como a gente diz no senso comum, um grande cabeção, né, mais dogmático. E quizás fanático. Ou então alguém que eu não consigo compreender o que ele fala, porque ele está falando num nível que eu não consigo acessar. Agora, aquele que estuda, através da sua faculdade elevada, traz isso para a nossa verdadeira intuição e tenta, em algum grau, acessar, em pequenos insights, em pequenas frações búdicas, ele amplia a sua consciência e se torna mais doce para essa caminhada, que é o que nós precisamos desenvolver. E aí ela diz, vocês têm que pegar a coisa completa e depois proceder do universal para o particular. Interessante, né? A primeira ideia é a unidade de toda a existência. Né? Caso contrário, vocês não podem aprender a coisa. É impossível. Eu não posso entender a unidade da existência do particular para a unidade. Eu só posso entender a unidade da existência do universal para o particular. Isso aqui é muito profundo. E aí ela coloca, vocês têm de pular muitas coisas, ou abarcá-las no sentido geral. É aquilo que todo mundo fala, eu não entendo a doutrina secreta, ela é muito difícil, eu entendo algumas coisas. Não importa, não se preocupe em uma compreensão rápida, momentânea, instantânea do que está ali. Transitem pela doutrina secreta abertos para ela. E aí ela coloca, então, você tem de pular muitas coisas ou abarcá-las no sentido geral, e então tomá-las na primeira manifestação que vocês puderem. O cérebro logo faz isso, ele faz links, né, com aquilo que eu já tenho uma certa compreensão, e a minha alma capta aquilo que faz sentido para ela, e ela me provoca para ir avançar. Caso contrário, vocês não poderão fazer uma clara representação por si mesmos. E é isso que nós temos que fazer, uma clara representação por nós mesmos, não pelo aquilo que meramente nos dizem, né? Mas nós temos que encontrar esse sentido dentro de nós mesmos. Isso faz sentido para mim, mesmo que eu não compreenda e não saiba explicar, mas isso faz sentido. E eu vou investigar, até que eu entenda que sentido isso tem. E essa é a saga da humanidade. É por isso que os Hércules ciclicamente aparecem nas humanidades. Os heróis aparecem nas humanidades. Por isso que ciclicamente seres humanos transformam-se em adeptos. Por isso existiram ciclicamente escolas iniciáticas. Por quê? Porque nós precisamos fazer esse processo. Então, a doutrina secreta inclui uma vasta abrangência, não só a grandiosidade metafísica da tradição esotérica, como também a história da evolução de todas as formas de vida sobre o nosso planeta e uma perspectiva de futuro que aguarda a humanidade. Pô, que livro genial esse, né? Pô, eu encontro lá a abrangência da metafísica. Pô, trem bom esse, né? Como diz mineiro, né? Vou encontrar lá a história da evolução de todas as formas de vida. Vou dentro do nosso planeta, né? E se a gente investigar mais, quizás fora do nosso planeta. E uma perspectiva de futuro que aguarda a humanidade. Ou seja, ela desenvolve a saga das outras raças. Que todo mundo acha que é piada, né?
que é brincadeirinha, né? Tudo isso está dentro da doutrina secreta. No prefácio da doutrina secreta, Blavatsky deixa claros seus objetivos como obra. Isso aqui nós temos que ter como teósofos, eu sempre brinco, na ponta da língua. Saber mostrar onde isso existe, onde está fundamentado os temas que nós estudamos na sociedade teosófica. Não para que a gente seja melhor ou maior do que ninguém, né? Mas para que a gente defenda aquilo que a gente acredita. E aí ela coloca os objetivos com a doutrina secreta. Mostrar que a natureza não é uma concorrência fortuita de átomos, como muito a ciência achou que era. Conferir ao homem seu verdadeiro lugar no esquema do universo. Que nós não aparecemos lá de repente, por um acaso. Nós fazemos parte dessa grande ideação divina. Resgatar da degradação as verdades arcaicas, que são a base de todas as religiões. Isso é o estudo comparado das religiões que ninguém entendeu Blavatsky, que achou que ela estava querendo desmontar as religiões. Pelo contrário, ela estava querendo resgatar essas verdades que são unificadoras em todas as religiões. Por quê? Porque esses grandes instrutores religiosos são os guardiões desses ensinamentos. Jamais eles iam ser contra uma outra ideia religiosa. Pelo contrário, eles estão falando da mesma coisa. Revelar, até certo ponto, a unidade fundamental da qual todas surgiram. Esse era o objetivo desses grandes instrutores. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna nunca se aproximou do lado oculto da natureza. Que a ciência ainda trabalha apenas com o fenômeno e ainda com o fenômeno que ela consegue comprovar. E ela não trabalha com a ideia de que existe algo subjetivo, invisível, numênico. Então, isso aqui, trabalhar com essas ideias aqui, com esses princípios, com esses objetivos, é fundamental para o teósofo transitar pelos conceitos da doutrina. Venham para a doutrina secreta sem qualquer esperança de conseguir a verdade final. Jamais Blavatsky afirmou isso. Vocês não vão encontrar isso dentro da doutrina secreta. Sem qualquer outra ideia, além de descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade. Ela revela verdades que nós podemos transitar, para que a gente rume em direção à verdadeira verdade. Vejam no estudo o meio de exercitar e desenvolver a mente. É esse o veículo que nós temos que desenvolver agora, como quinta raça. E que, cá entre nós, estamos bem atrasadinhos, né? Tá? A gente está em recuperação há vários ciclos, né? Então, estamos bem atrasadinhos no desenvolvimento da mente. Nunca antes tocada por outros estudos. Gente. Quem nos ensina a desenvolver a mente? E aí a gente deixa esse livro guardado na prateleira, amarelando, se é que a gente tem ele na prateleira, né? Todo mundo aqui tem doutrina secreta? Sim, que bom. Todo mundo lê doutrina secreta? Que bom. Né? Mas precisamos trazer isso para a nossa vivência cotidiana. Essa é a nossa criptonita. Esse é o nosso combustível para que a gente decole daqui e não precise mais voltar. E trabalhe nos outros planos que vamos ter que trabalhar. Não importa o que se estude na doutrina secreta, a mente deve manter com firmeza as 4 ideias fundamentais como base de sua ideação. A unidade de toda a existência, não existe matéria morta, o homem é um microcosmos e nele existem todas as hierarquias que existem no céu. Né? Nós somos esse grande conjunto axiomático. Este novo tipo de atividade mental exige algo muito diferente. O traçar de novos caminhos, o estabelecimento de uma ordem diferente para as pequenas vidas cerebrais. Este modo de pensar é o que os indianos chamam de Jnana Yoga.
o caminho do conhecimento ou o conhecimento do absoluto. Isso é fantástico, né? Isso está nas palavras de Blavatsky. O verdadeiro estudante da doutrina secreta é um Jnana Yoga. E esta senda da yoga é a verdadeira senda para o estudante ocidental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações de caminho desta senda. Vamos juntos resgatar essas ideias e vivê-las na experiência teosófica? É o nosso dever e serviço ao grande sistema teosófico. E esse é o objetivo que eu estou na Sociedade Teosófica. E o que me interessa estar aqui é um dia poder compreender, em algum grau, um pouquinho desse sistema. E não só compreender, mas poder me transformar, né? E poder verdadeiramente ver essa unidade em todas as coisas. Que é isso que um adepto vê. E ele é a encarnação da impessoalidade. E assim, eu encerro a minha fala de hoje. E antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma das mulheres mais grandiosas que eu já tive a oportunidade de ler e estudar. E que, até hoje, a humanidade não a reconhece. Até hoje as pessoas duvidam de Blavatsky. Até hoje os teosofistas põem interrogações e dúvidas. Até hoje a psique teosofista trabalha como a psique de Psique, com as duas irmãzinhas, a dúvida e o medo. Quem é esta enigmática mulher? Né? E a dúvida sobre o que ela falou é verdade ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Alguns dizem que eu sou muito ingênua, né? E não tem problema. Mas essa mulher me toca profundamente. Né? E se, mesmo que ela não tivesse revelado a doutrina secreta, né, para nós, através do seu trabalho, só pela magnitude da sua vida e da sua história, né, ela já é um grande exemplo de ser humano. E aí eu parafraseei a música do Milton Nascimento, o Caçador de Mim, numa poesia, e que eu gostaria de ler para vocês. Buscadora da unidade. Por tanto amor, por tanta devoção, ao longo de muitas vidas, eis uma buscadora da unidade. E a vida se fez doação. Nasceu Helena, doce ou feroz, buscadora da unidade. Presa à verdade, entregue em obediência às armadilhas da trilha, que nunca tiveram fim. Helena encontrou seu mestre, longe de seu lugar, buscadora da unidade, nada temeu. Muito menos o correr da luta. Tudo a fazer e a escrever, do cosmos ao homem, para lembrar a vida. Abrir a mente para a verdade nua, viver a força forrática na eterna procura, fugindo das armadilhas da mente escura. Longe foi, sonhando e fazendo demais, mas onde chegou assim? Na dádiva de nos revelar algo da grande doutrina eterna, na jornada de descobrir e revelar o que faz o buscador feliz, ser e viver a sabedoria eterna, na luta de meditar, estudar, viver e transformar-se numa caçadora de eus. Heroína, filha do eterno Pai e Mãe absoluto. Helena, salve, irmã Upasika, guerreira caçadora de eus. Salve a mente do eterno amor, que nasce e renasce, transforma-se e transmuta-se em homens e mulheres como Upasika. Buscadores da unidade, salve Helena, salve Upasika, salve mente infinita. Obrigada.